Olá, eu sou a Carolina Braga, sou psicóloga e hoje eu vim falar com vocês, pais. Como ajudar os seus filhos na escola? Muitas vezes a gente acha que ajudar os filhos é realmente a tarefa de casa, o conteúdo escolar. E hoje eu vim falar de brincadeiras que podem ajudar o desempenho dele na escola. Aí você vai me dizer, é óbvio, aqueles jogos de madeira, cheio de letrinhas e coisas desse tipo. Não, jogos pedagógicos não necessariamente são aqueles jogos de madeira que a gente compra ou jogos que envolvam ler e escrever. Isso a gente está falando de jogos com conteúdo escolar. Os jogos de madeira são super legais, jogos que tem que ler e escrever também, mas eu vim falar de jogos que trabalham outras habilidades e que a gente tem perdido um pouco hoje. Por isso a importância de você, pai, mãe, tio, primo, conseguir brincar disso com as crianças. Vamos começar pelos pititicos. Você lembra que desde muito cedo a gente brincava de morto-vivo? Você sabe por que a gente brincava disso? Porque trabalha controle inibitório. As crianças passam por uma fase onde tudo que elas querem, elas vão lá e fazem. Quero fazer xixi, eu faço. Quero fazer cocô, eu faço. Quero pegar o que está na mão do meu amigo, eu simplesmente enfio a mão e puxo. Depois de um tempo, elas vão aprendendo que elas têm que controlar algumas coisas. Que algumas coisas a gente pode fazer em qualquer lugar e outras não. Isso faz parte da convivência em sociedade. E isso não acontece sozinho. Tanto que crianças, histórias trágicas em que crianças são criadas longe de comunidades ou de grupos de seres humanos, elas não têm essa habilidade, porque isso precisa ser treinado. E além dos pais falarem não pode, e orientarem, brincadeiras ajudam nisso. Por quê? Porque a parte do cérebro que vai ajudar a segurar a vontade é a mesma parte que ajuda na hora da brincadeira, que fala morto, vivo, e aí muda a regra, vivo, morto. Então, a criança que está automatizada, levantar, sentar, ela tem que ouvir e falar, opa, inverteu, e inverteu o movimento. E isso, ao longo do tempo, vai ajudando ela a conseguir treinar esse controle. E é muito triste, porque hoje as crianças não brincam mais disso. São brincadeiras simples, não são jogos de madeira, não tem letrinhas, e mesmo assim são pedagógicos. E vão ajudar o seu filho a longo prazo. Outro jogo super bacana que a gente também perdeu o costume de jogar são jogos de repetição, ou de que a gente tem que falar as coisas de trás para frente. Por exemplo, jogos que tem aquelas luzinhas, que elas acendem e você tem que imitar. E depois você tem que imitar de trás para frente. Isso trabalha uma coisa que a gente chama de memória operacional, que é essencial para a aprendizagem de leitura escrita, por exemplo. Como a gente pode jogar isso? Desde encostar em 3 objetos e depois pedir para a criança encostar de trás para frente. Então eu encostei primeiro na almofada, depois na cadeira e depois no quadro. Ela tem que encostar no quadro, na cadeira e depois na almofada. Coisas simples assim, que a gente pode brincar e ajudar eles a desenvolverem essa habilidade. Outra coisa importantíssima, esquema corporal. Tchan, tcharam, o que é isso? Esquema corporal é a noção da própria criança, do corpo dela. Onde fica o braço, a perna, o ombro. Isso vai ajudar a conseguir escrever, do lado para o outro, a conseguir se organizar, o movimento do braço, a força que ela tem que fazer. Tudo isso é muito importante, de ser treinada com o lápis e o papel, mas de treinar outras habilidades. Por exemplo, o seu mestre mandou. Quem é que nunca brincou de seu mestre mandou? Seu mestre mandou pôr a mão na cabeça. Seu mestre mandou cruzar os braços. Seu mestre mandou levantar uma perna. Isso ajuda a criança a perceber o corpo dela, a força que ela tem e a associar um comando a uma execução, que é o que a gente faz o tempo todo, não é? Vamos agora desenhar a árvore, vamos agora fazer isso. São coisas que na escola ela precisa fazer. E que se ela não treinar antes disso, vai ficar muito mais difícil a longo prazo. As escolas têm um papel importante nesse tipo de brincadeira e elas fazem bastante isso. Mas a gente precisa também ajudando em casa, fortalecendo essas habilidades. Fazer a tarefa é um pedaço da ajuda que a gente pode dar na escola, mas tem muitas outras coisas que a gente pode fazer em paralelo. Se o seu filho já passou do primeiro ano escolar, já está em idade escolar, que a gente chama a partir dos 6 anos, tem outras brincadeiras que podem ajudar. Por exemplo, brincadeiras que envolvam velocidade de processamento, lince, outros jogos em que você tem que associar rápido as coisas, que tem um tempo para fazer, são muito bacanas. Os videogames já trabalham isso, porque você tem que responder muito rápido a um comando que é dado na tela. Mas a gente pode treinar isso com outras brincadeiras. Algo interessante que a gente quase não brinca.
Mímica. Por que a mímica é tão bacana? Porque a gente trabalha uma coisa que chama metacognição. Olha quantas palavras difíceis. Metacognição, em outras palavras, né, de um modo muito grosseiro, é a nossa capacidade de inferir sobre o que o outro está pensando, de pensar sobre pensamentos. Então, na mímica, você vai perceber, tem uma fase que a criança faz uma coisa muito óbvia, ou uma coisa que não tem nada a ver. E ao longo dos anos ela vai aprendendo a dar dicas, pistas motoras, né, gestos que fazem associar com a resposta, mas que não sejam tão óbvias e ao mesmo tempo não tão nada a ver. Além disso, ela tem que controlar o impulso dela, controlar a vontade, que é aquele controle inibitório que a gente falou, de conseguir não falar sobre o que ela está fazendo. É muito difícil para os primeiros anos, né? Eles acabam, é isso, olha, é um leão, faz o barulho. Mas eles têm que, a longo prazo, ir conseguindo controlar essa vontade de dar a resposta ou de dar alguma informação para conseguir realizar a tarefa. É algo tão simples e tão bobo que a gente esquece de brincar com eles. É super importante para o desenvolvimento deles, tanto quanto outros jogos que trabalham leitura, escrita e são pedagógicos. Porque o que vai ajudar o seu filho a interpretar um texto não é só saber ler. Ele vai precisar de metacognição. Pensar sobre o que o outro está pensando quando escreveu o texto, sobre um personagem que tem naquele texto. E se a gente não desenvolve isso, fica muito difícil depois, inclusive no ensino médio. Então, são atividades tão simples, mas que podem ter um efeito a longo prazo. Outro jogo interessante é jogos de completar. Por exemplo, fui à feira e comprei uma maçã. E aí o outro tem que falar, eu fui à feira e comprei uma maçã e uma banana. E aí vai aumentando. A gente trabalha a memória verbal, trabalha a percepção, trabalha um pouco de memória operacional. Então, todas essas palavras difíceis significam que a gente está trabalhando habilidades que vão ser importantes na escola. Por exemplo, na escola, eles recebem um monte de informação. Às vezes, em aulas de 50 minutos, o professor fala, explica, mostra. Então, eles têm que ter esse treino de memória, não só de decorar o que eles estão lendo, mas de perceber o que eles estão ouvindo, de conseguir se organizar. Inclusive, de trabalhar a flexibilidade de não falar uma fruta que já foi dita. Isso é importante. Jogos que você tem que fazer algo novo. Criações ajudam também a longo prazo naquilo que a gente já conversou em alguns vídeos que a gente chama de função executiva. Outro jogo bobo, mas que ajuda muito, é, por exemplo, o alerta. Vocês devem ter brincado já. Alerta é um jogo que cada um escolhe uma fruta e fala para uma pessoa que está com a bola ou alguma outra categoria. E essa pessoa joga a bola e fala ou não um dos nomes que a gente disse. Quando ela joga, a pessoa que escolheu aquele nome tem que pegar e as outras têm que sair correndo. Isso é muito legal, porque trabalha a flexibilidade. Uma hora a pessoa diz o meu nome e eu tenho que pegar a bola, num outro momento ela diz outro nome e eu tenho que fugir. Então são coisas simples, mas olha, quanto conteúdo tem aí? A gente treina nossos filhos muitas vezes a ser ótimos leitores, ótimos decoradores, no sentido de decorar, de memorizar, de ver coisas diferentes, montar quebra-cabeça. Então, nossa, tem criança que faz de trás para frente, mas tem habilidades que precisam ser trabalhadas e podem ser trabalhadas sem materiais complexos, com coisas muito, muito simples, com 10 minutos do seu dia, enquanto você espera numa fila, enquanto você está num restaurante esperando com seu filho, sem dar o tablet. Né? A gente consegue trabalhar com eles sem precisar levar mala de brinquedos, sem precisar de tecnologia, e eu tenho certeza que eles vão te agradecer a longo prazo, porque vão ser pessoas que vão conseguir lidar com os desafios da escola muito melhor. Espero que tenha te ajudado, que você tenha gostado. Compartilhe com colegas, amigos, professores, e eu espero você toda semana aqui no nosso canal. Até lá!